Você acorda com o som de madeira sendo arrastada pelo chão batido. O céu ainda está escuro, mas já começa a clarear no horizonte, com tons suaves de azul e laranja que se espalham devagar. O ar está morno, carregado do cheiro de fumaça, lenha úmida queimando devagar e algo levemente doce que você ainda não consegue identificar. Você se senta devagar no esteirado de palha e sente a textura áspera sob as palmas das mãos. Os primeiros sons do dia são delicados. Um galo, cansado que parece sempre cantar atrasado. O rangido de cabaças sendo empilhadas. E um murmúrio abafado vindo da cozinha comum no pátio. Esta é a manhã no antigo reino do Benin. Um império sofisticado onde até o café da manhã seguia rituais próprios, cheios de mistério, tradição e sabores quase esquecidos. Hoje, você vai andar pelas vielas vermelhas, entrar em cozinhas, fumacentas, provar coisas que mudam de gosto na boca e descobrir receitas que, por alguma razão, sumiram dos livros de história. Mas antes de tudo isso, pare um instante, respire fundo e pense. Você conseguiria preparar um prato que precisa ser mexido sem parar por 3 horas seguidas? Ou fermentado com folhas enterradas por 3 dias? Não parece muito relaxante, mas pode confiar, Então, antes de se ajeitar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E se puder, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos começar nossa viagem com calma. Você calça as sandálias de tiras trançadas, deixadas ao lado da porta, e o couro estala sob seus pés. Conforme caminha para fora, o solo de terra batida esfria um pouco a planta dos seus pés. Algumas mulheres já estão acordadas, mexendo grandes potes de barro com colheres de madeira, enquanto crianças pequenas correm com tigelas vazias na mão. Uma delas tropeça, cai e dá risada. Alguém já está moendo alguma coisa em um pilão, e o som grave, quase musical, acompanha o cheiro que agora se espalha. Um tipo de farinha torrada com óleo de palma e um leve toque de gengibre queimado. Uma senhora idosa se aproxima de um fogareiro de barro com passos lentos. Ela está vestida com um pano vibrante em tons de amarelo e vinho e carrega uma tigela coberta por folhas de bananeira. Ao abrir a tigela, você vê pequenos bolinhos escuros levemente achatados, com cheiro forte de noz de cola e pimenta da costa. Ela os coloca delicadamente sobre o calor e comenta com voz suave. Esse é para acordar até ancestral. Você não sabe se ela está brincando. Mas a verdade é que no reino do Benin, muitas receitas matinais eram feitas não só para alimentar o corpo, mas para manter os laços com os espíritos da família. De fato, historiadores ainda discutem se a complexidade desses pratos estava ligada apenas ao sabor ou também a rituais invisíveis. Alguns relatos antigos descrevem cafés da manhã que envolviam 3 tipos diferentes de inhame: ralado, fermentado e defumado, misturados com mel silvestre e um pó preto feito de folhas secas. O preparo demorava tanto que o prato só ficava pronto no dia seguinte. Imagine perder a hora e ter que comer isso frio. Você segue andando e chega perto de um jovem que está abanando um forno de barro com um leque feito de palha trançada. Dentro do forno, pequenos bolos de milho assado estão crescendo devagar. Ao lado, uma tigela contém uma mistura espessa, com cheiro salgado e levemente doce. Ele explica que é uma pasta feita com semente de egusi, folhas de guiné e sal defumado. Você passa o dedo e experimenta. O sabor é intrigante, com camadas que vão mudando enquanto você mastiga. Primeiro é amargo, depois doce, depois quase picante, mas sem queimar. Um sabor que não tem tradução. Você então percebe algo curioso. Aqui, os ingredientes são sazonais, mas o café da manhã não muda tanto. Há sempre algo fermentado, algo tostado e algo amargo. Segundo relatos portugueses do século XVI, havia um ditado local que dizia: sem amargor ao amanhecer, o dia não se completa. Não parece muito convidativo, mas tem seu charme. À medida que o sol sobe, os sons aumentam. Tambores ao longe marcam o tempo. As sombras encurtam. No caminho para o palácio,
Você vê pequenas oferendas deixadas em frente a esculturas de bronze. Um bolinho, uma tigela de mingau espesso, uma fruta cortada em 4. Nada é deixado ao acaso. Comer aqui é também lembrar. É repetir gestos. É cozinhar como forma de manter vivos os que vieram antes. Finalmente, ao se aproximar do pátio principal, você é recebido com um pano úmido para limpar as mãos. Um ajudante do palácio se aproxima com uma expressão solene e diz: "Hoje temos caldo de inhame com dendê da safra nova. Se o espírito estiver leve, talvez lhe sirvam o bolinho da chuva." Você agradece com a cabeça e espera. Você se senta sobre um banco baixo, quase rente ao chão, feito de madeira escura e gasta nas bordas. À sua frente, um grande pano tecido à mão cobre a mesa cerimonial de café da manhã no pátio interno do palácio. A toalha tem desenhos geométricos, em tons de terra, e pequenos pesos de barro presos nas pontas impedem que o vento a levante. O aroma que sobe do centro da mesa é espesso, acolhedor, e parece ter vida própria. Uma mistura de óleo de dendê novo, folhas de ogbono recém-amassadas e alguma coisa defumada que você não consegue nomear. Talvez peixe seco, talvez alguma raiz. Uma mulher de rosto sereno, adornada com contas vermelhas em volta do pescoço, aproxima-se. Ela carrega uma tigela rasa de madeira entalhada. Dentro dela, um mingau espesso de cor âmbar borbulha devagar. É feito de farinha de inhame torrado, mel de formiga vermelha e noz de cola ralada. Uma combinação que, segundo ela, desperta o espírito sem agitar o corpo. Você sopra delicadamente a colher e leva à boca. A textura é densa como purê frio, mas o sabor é profundo, terroso, com uma doçura abafada e quase melancólica. Enquanto come, percebe que há uma cadência no serviço. Ninguém fala alto. As mãos se movem com precisão. A comida chega em etapas, como uma conversa que vai se desdobrando em capítulos. O segundo prato é um tipo de panqueca fina feita de feijão preto fermentado. Por cima, pingos de óleo de pimenta e lascas de casca de limão seco. Ela é cortada com as mãos, enrolada, mergulhada num molho verde claro feito com folhas de baobá moídas. O sabor lembra um chá forte misturado com terra molhada e salmoura, mas de alguma forma funciona. Você observa os detalhes. A maneira como cada colher é passada da esquerda para a direita, o gesto ritualizado de tocar a borda da tigela antes de cada nova garfada. Nada é por acaso. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram apenas etiqueta nobre ou parte de um sistema de significados mais profundo, em que cada movimento tinha função espiritual. Alguns dizem que a comida do palácio era abençoada em silêncio por sacerdotes ocultos, escondidos atrás de painéis de madeira entalhada. Outros acreditam que os sabores do café da manhã influenciavam os julgamentos do dia, adoçando ou amargando as decisões do rei. No canto do pátio, uma jovem limpa folhas com um pano úmido. São folhas largas, verde escuras, quase pretas. Ela as coloca em uma panela com pedras quentes e cobre com água fria, criando vapor lentamente. Quando você pergunta o que é, ela responde com um sorriso. Chá de folha de sono. Dizem que era tomado pelos oficiais antes das reuniões longas, para manter a calma e evitar decisões precipitadas. O sabor, segundo ela, é como dormir, em pé. Enquanto espera o próximo prato, um homem entra no pátio carregando uma pequena cesta de vime. Ele se senta com um grunhido e começa a tirar, um a um, pequenos bolinhos do tamanho de moedas. Eles são escuros, quase pretos e têm uma casca brilhante. Você pega um e morde. O interior é macio e úmido, com gosto de gengibre fermentado e melaço. Ele explica que são bolinhos de resistência, tradicionalmente preparados antes de longas jornadas ou batalhas. Comer um desses é, de certa forma, preparar o corpo para o imprevisível. A manhã vai avançando e o sol começa a iluminar o chão de terra vermelha com mais força. Você sente o calor subindo pelas solas dos pés. As sombras se movem devagar, alongando-se como se bocejassem. Uma criança aparece correndo com um pequeno tambor amarrado ao pescoço. Ela para perto de você, bate 2 vezes e sorri.
A comida aqui não é só combustível. É narrativa, é personagem, é ponte entre o agora e o que já foi. E o café da manhã é a abertura do ritual. No último prato da manhã, um caldo ralo e perfumado é servido em tigela de casca de cabaça. Flutua nele uma raiz translúcida, cortada em tiras finas junto de folhas miúdas com nervuras roxas. O gosto é suave, quase sem gosto, mas com uma leveza que acalma o corpo. Segundo a cozinheira, é o caldo do esquecimento, servido apenas quando há assuntos pesados no Conselho Real. Ajuda a não guardar o que não é seu. Ela diz com os olhos semicerrados. Você termina o caldo devagar, a respiração mais leve, o corpo mais lento. Sente uma sonolência macia que não é fome nem cansaço. É como se as receitas estivessem desenhadas não para energizar, mas para preparar você para escutar, observar, digerir com calma. Ao se levantar, o chão parece mais distante. A manhã está quase no fim, mas o dia ainda nem começou direito. E você tem muito a descobrir. Você caminha agora por um corredor estreito, pavimentado com ladrilhos artesanais que ainda guardam o calor das brasas da noite anterior. O som abafado dos seus passos se mistura ao eco distante de um cântico feminino, provavelmente vindo da ala das cozinheiras, onde as preparações do dia começam horas antes do sol nascer. À sua esquerda, uma porta de madeira entalhada, com figuras de animais, se abre lentamente. Um homem idoso, curvado como um galho de baobá antigo, te acena para entrar. Ele é o guardião dos ingredientes. Não por cargo oficial, mas porque ninguém mais vivo conhece tantos nomes e usos para as sementes escondidas nos potes. Você continua andando por um caminho que parece feito de cascas de inhame secas, rangendo levemente sob seus pés, como se o solo estivesse cochichando para você. Ao longe, surgem estruturas circulares feitas de pedra vulcânica e musgo. É o último recinto da jornada, conhecido simplesmente como o quintal das receitas que dormem. Aqui, as refeições não são servidas, são sonhadas. E você agora está pronto para provar aquilo que só existe no espaço entre a memória e o sono. Logo na entrada, um ancião te saúda com um gesto lento. Ele usa uma túnica feita de fibras de banana trançadas, e ao seu redor estão vasos de barro tampados com panos bordados. Ele te entrega um desses panos e pede que você o respire fundo. Você obedece. O cheiro é suave, mas confuso. Mistura de terra molhada, flor de baobá e leite azedo. Ao abrir os olhos, você está em outro ambiente. Um banquete se estende diante de você, mas as comidas mudam levemente de forma toda vez que você pisca. Um bolinho vira uma fruta, depois um peixe, depois uma ideia. Você senta e é servido com uma colher de névoa cozida. Sim, isso mesmo. Era um prato cerimonial preparado pelos curandeiros do reino, especialmente em noites onde os sonhos se mostravam mais reais que os dias. A névoa era capturada ao amanhecer em vales rasos e então filtrada por folhas de palmeira tratadas com cinzas de morcego. Historiadores ainda discutem se esse prato era realmente físico ou apenas um ritual metafórico. Mas você sente a textura fria e úmida, como respirar dentro de um abraço. Ao lado, te oferecem um copo com infusão de segredos abafados. A receita exigia silêncio absoluto durante o preparo. Qualquer palavra dita perto da chaleira estragava o sabor. A bebida é translúcida, com um leve tom dourado, e quando você a bebe, sente lembranças que não são suas atravessarem sua mente como sombras leves. Uma risada de infância, um caminho de pedras azuis, a sensação de tocar um tambor feito com pele de peixe-gato. Em seguida, uma mulher de olhos serenos te apresenta a panqueca da manhã que não aconteceu. Era feita apenas uma vez ao ano, no dia em que o sol se recusava a nascer completamente. Uma ocorrência rara, interpretada como sinal de introspecção coletiva. A massa levava pó de raízes raras que cresciam em cavernas, misturada com o orvalho acumulado na superfície de tambores esquecidos. O sabor lembra milho queimado, com um toque de nostalgia, e ao mastigar, você sente como se tivesse pulado uma parte da sua vida e ficado em paz com isso.
Você passeia entre os cozinheiros do quintal e todos trabalham em silêncio absoluto. Não por imposição, mas porque aqui o som parece desnecessário. Uma jovem corta fatias finíssimas de um vegetal translúcido, chamado olonja, que só crescia em cemitérios abandonados. Cada fatia, quando frita, assumia o sabor da lembrança mais recente de quem a tocava. Você toca uma e sente gosto de abraço de avó com perfume de alfazema. Ao fundo, uma chama azul arde lentamente sob uma panela de ferro fundido. Um velho está preparando o ensopado de risos não dados. A base era feita com sementes de tamarindo fermentadas ao som de canções incompletas. Era um prato servido em velórios para lembrar os presentes de que a alegria não morria, só dormia. Você prova uma colher e, sem entender porquê, começa a rir baixinho. Não de algo engraçado, mas de algo íntimo, leve. Como rir ao lembrar de um tropeço que ninguém viu. Por fim, você é guiado até o centro do quintal, onde há uma fogueira feita com gravetos de histórias não contadas. No topo, há um caldeirão borbulhante. É o último prato, o creme da despedida. Ele não tem receita fixa. É feito com o que resta do dia, da memória e da fome que não machuca. Seu sabor muda conforme o que você espera dele. Quando você o experimenta, tudo fica mais devagar. As árvores balançam como se estivessem acenando. Os grilos cantam, em volume baixo. E você sente uma paz espessa cobrindo seus ombros como um cobertor de algodão ancestral. Você deita ali mesmo, sobre folhas secas cuidadosamente dispostas como um ninho. O céu agora tem um tom entre lilás e bronze antigo. Os cheiros, os sons, os sabores, tudo parece prestes a se dissolver numa única sensação. Descanso. Seus olhos pesam. O ar está morno, do tipo que não pede resposta. E tudo ao redor parece sussurrar. Você chegou ao fim. E também ao começo do seu descanso. Você permanece deitado, sentindo que o mundo ao seu redor desacelera ainda mais. Cada som agora parece filtrado por um véu suave, como se alguém tivesse abaixado o volume da realidade. Os últimos aromas do creme da despedida ainda flutuam no ar, misturando-se com o perfume leve das folhas secas e do vento noturno. A temperatura está perfeita, nem quente nem fria, como aquele momento exato entre dois cobertores que se encaixam perfeitamente ao redor do seu corpo. Seu peito sobe e desce de forma ritmada, acompanhando os grilos e as brasas que ainda crepitam ao longe. Você percebe que o silêncio aqui não é ausência de som, mas a presença de algo mais profundo. A certeza de que, por algumas horas, nada mais precisa ser resolvido. Tudo o que importa está aqui, envolto em calma, em histórias contadas, devagar, em sabores que carregam séculos de descanso. Você se lembra de cada prato, cada cheiro, cada rosto, e mesmo que esqueça ao acordar, algo disso vai permanecer com você. Um pedaço de tempo cozido lentamente, servido com cuidado, guardado com carinho. Então, enquanto a noite te embala com dedos invisíveis e pacientes, você se permite flutuar. Não há pressa, não há urgência, só um campo de estrelas sobre você e um reino inteiro de sonhos abaixo.